Ela está viva, Senhor. Eu vi essa mulher. A voz saiu fraca e apressada, rompendo o pesado silêncio da sala. O empresário ergueu os olhos do retrato emoldurado na parede. Era uma foto de sua esposa Lívia, que havia falecido havia 2 anos, ou pelo menos era o que todo mundo acreditava. De pé diante dele, na entrada da sala, com o rosto coberto de poeira e a roupa surrada, havia um menino de 10 anos ofegante, segurando com força um boné velho e gasto entre as mãos. "O que você disse, menino?" perguntou o homem, franzindo a testa. "A mulher desta foto, eu a vi ontem numa rua deserta, perto da antiga estação ferroviária da Muca. Ela me pediu ajuda, disse que se chamava Lívia." Os seguranças se entreolharam e riram. O empresário soltou uma risada seca, balançando a cabeça. "Escuta, menino. Essa mulher é minha esposa e está morta. Não brinque com uma coisa séria." Mas o garoto não desistiu. Deu um passo à frente e falou com os olhos cheios de lágrimas. "Não estou mentindo, senhor. Ela estava fraca, suja, mas viva. Só quer um prato de comida. Me deixe comer e eu mostro onde ela está." Essa frase ressoou na sala como uma navalha. As risadas cessaram. O empresário depositou o copo sobre a mesa e fixou o olhar no garoto magro, cujos olhos transbordavam de verdade. Por um instante, sentiu algo no peito que não sentia há muito tempo. Esperança. "Como você se chama, menino?" perguntou, tentando esconder o nervosismo. "Ravi", respondeu o garoto com voz firme. "E onde exatamente você viu essa mulher?" "Perto da Ponte Velha. Ela estava deitada junto a um cachorro preto. Trouxe água para ela, mas ela me pediu comida. Me disse que viesse aqui, que o senhor me escutaria se eu dissesse o nome dela." O empresário empalideceu. Ninguém além dele sabia do cachorro, o mesmo cachorro que havia desaparecido junto com sua esposa no dia do acidente. O copo escorregou da mão e se estilhaçou contra o chão. O som ecoou pela casa inteira, seguido de um silêncio gelado. Ravi deu um passo atrás assustado, mas o homem se levantou devagar, como se despertasse de um sonho antigo. "Você pode me levar até ela?" perguntou com voz trêmula. "Sim, senhor, mas o senhor prometeu", respondeu o menino, apontando para o próprio estômago, "um prato de comida." O empresário engoliu em seco, fez um sinal para a cozinheira. "Tragam comida para esse menino agora." Enquanto Ravi comia apressadamente sentado no chão, o homem o observava em silêncio. O garfo tremia entre os dedos do garoto. Seus olhos refletiam fome, mas sua voz estava cheia de certeza. "Antes de continuar com essa história, quero pedir uma coisa para vocês. Escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo e se inscrevam no canal agora mesmo, porque o que esse garoto está prestes a revelar vai mudar tudo." O carro preto deslizava pela rua de paralelepípedos e o silêncio dentro dele era quase sufocante. Do banco do passageiro, Ravi observava a cidade se afastar pela janela. Tinha as mãos sujas, o cabelo despenteado, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e verdade. O empresário Romero mantinha o olhar fixo na estrada. O rosto estava rígido, a mandíbula cerrada. A cada quilômetro, as lembranças voltavam a inundá-lo. O corpo que nunca foi encontrado, as flores sobre o caixão, as noites em claro, olhando o retrato de Lívia. E agora, um menino dizia que ela estava viva. "Você tem certeza do que viu, menino?" perguntou sem desviar o olhar. Ravi assentiu. "Sim, senhor. Não esqueço rostos. Ela me chamou pelo meu nome." "Pelo seu nome?" Romero franziu a testa. "Sim." Ela me disse, "Ravi, me ajuda", como se me conhecesse. O empresário sentiu um arrepio. Aquilo não fazia sentido, mas, claro, nada relacionado à dor fazia. Chegaram ao fim da rua principal e viraram por um caminho de terra. As casas foram desaparecendo, dando lugar a prédios abandonados e mato alto. Era uma parte esquecida da cidade, para onde ninguém ia por vontade própria. "Está bem ali depois da ponte", disse o menino apontando. Romero diminuiu a velocidade. O único barulho era o das pedras batendo nos pneus.
Lá fora, o vento farfalhava entre as folhas secas e fazia as portas velhas baterem. Pararam diante de um antigo galpão que um dia havia sido uma fábrica. As janelas quebradas deixavam entrar o vento e o ar cheirava a ferrugem e chuva. Ela estava aqui, senhor, disse Ravi, descendo primeiro, deitada ali perto daquela parede, e o cachorro estava com ela, um cachorro grande e preto. Romero o seguiu com o coração disparado. O som de suas botas ressoava contra as pedras do chão. Tudo parecia morto, exceto a esperança que se agarrava obstinadamente à vida. Chegaram ao ponto que o menino indicava. No chão havia um cobertor velho e um pote com restos de comida, e ali pequenas marcas de patas recentes. Romero ajoelhou-se. Meu Deus! O menino o olhou confuso. Agora o senhor acredita? Romero olhou ao redor com os olhos cheios de lágrimas. Menino, se isso for verdade, você vai mudar tudo. De repente, um som fraco, um latido distante. Ravi olhou para o homem. É ele, o cachorro. Os dois correram em direção ao som. Atrás de um muro derrubado, entre velhos sacos e caixas, um cachorro preto os observava, sujo, magro, mas vivo, o mesmo que Lívia havia criado desde filhote. O cachorro reconheceu o homem, ganindo, e se aproximou abanando o rabo. Romero ajoelhou-se e o abraçou, inalando o cheiro de terra e memórias. Thor, é mesmo você? O menino sorriu. Eu disse, senhor. Ela estava aqui com ele, mas quando voltei esta manhã, ela já não estava mais. Romero se levantou com o olhar perdido no horizonte. Então, ela continua viva, em algum lugar. O vento soprava com mais força do lado de fora, levantando poeira e pedaços de jornal velho. O cachorro farejava o chão como se procurasse alguém. Ravi observava tudo em silêncio, com as mãos nos bolsos, com aquele olhar atento de quem vê mais do que diz. Romero se abaixou novamente e notou algo preso embaixo do cobertor velho, um pedaço de tecido rasgado com bordas bordadas. Reconheceu imediatamente. Era do cachecol que Lívia sempre usava nos ombros. O homem levou o pano ao rosto, fechou os olhos por um instante e respirou fundo, tentando conter a emoção. Ela estava aqui. Meu Deus, ela estava aqui. Ravi se aproximou devagar, como se temesse quebrar algo invisível. Você acha que ela fugiu? Romero abriu os olhos e olhou fixamente para o menino. Fugiu? Não. Lívia não fugiria de mim. Mas o tom de sua voz não parecia inteiramente seguro. Talvez não tivesse tanta certeza de quem ele mesmo havia sido no passado. De repente, o cachorro latiu, chamando a atenção dos dois. Correu em círculos perto de uma pilha de caixas e logo começou a cavar a terra com as patas. Ravi correu para lá, ajudando o animal a escavar a terra úmida. Quando o menino tirou algo do buraco, o tempo pareceu parar. Era uma pequena caixa de madeira coberta de argila. Romero se ajoelhou e, com mãos trêmulas, abriu a tampa. Dentro, um colar de prata e um pedaço de papel dobrado. Conhecia bem o colar. Havia sido um presente de casamento com as iniciais L e R gravadas na parte de trás. Mas o papel o deixou sem fôlego. O que está escrito aí, senhor? Perguntou Ravi com curiosidade. A letra era de Lívia, fraca, instável, mas inconfundível. Romero leu em voz alta, quase sussurrando. Se alguém encontrar isso, diga a Romero que estou viva, que preciso de ajuda, mas que não posso voltar. Ainda estão me procurando. Os olhos do menino se arregalaram. Ela está realmente viva. Romero pressionou o papel contra o peito com os olhos cheios de lágrimas. Meu Deus, por que você não voltou para casa, Lívia? O homem ficou ali parado por alguns segundos, sem dizer nada. O vento fazia o papel tremer entre seus dedos e o som distante de um trem ecoava como se o tempo tivesse parado, só para escutar aquela descoberta. Voltou-se para Ravi. Filho, você é a única pista que tenho. Vai me levar passo a passo até onde você a viu. E eu prometo que a partir de agora você nunca mais vai dormir com fome. O menino ficou sem palavras, engoliu em seco, olhou para o cachorro e assentiu.
Tudo bem, senhor. Eu me lembro do caminho perfeitamente. Os dois seguiram o rastro do cachorro pela fábrica abandonada enquanto o sol começava a se pôr no horizonte. Uma luz alaranjada se filtrava pelas janelas quebradas, iluminando o chão coberto de marcas, pegadas, pedaços de papel e uma garrafa d'água pela metade. Deve ter deixado ontem, disse Ravi, tocando a garrafa. A água ainda está limpa. Romero olhou ao redor buscando outro sinal e então, de repente, viu na parede, desenhado com carvão, um símbolo, um círculo com uma linha no meio, o mesmo símbolo que Lívia costumava desenhar em cartas antigas quando queria dizer: "Estou esperando por você." O homem sentiu um arrepio percorrer a espinha. A esperança, antes pequena, agora ardia no peito como um incêndio. Voltou-se para o menino e, pela primeira vez, sorriu de verdade. "Você me devolveu a vida, Ravi." O menino devolveu o sorriso timidamente. "Quer dizer que vamos procurá-la juntos?" "Sim", respondeu Romero com firmeza. "E não vamos parar até encontrá-la." O cachorro latiu como se entendesse. O sol se pôs e os três continuaram caminhando pelo caminho de terra com a chegada do vento frio da noite. Dois mundos diferentes unidos pelo mesmo destino. A noite caiu rapidamente. O caminho de terra parecia agora uma trilha interminável, iluminada apenas pelos faróis do carro e pelo tênue brilho da lua. Ravi bocejou no banco traseiro, mas seus olhos curiosos não se desviaram. O cachorro dormia encolhido com a cabeça apoiada nas patas, como se também soubesse que a busca estava longe de terminar. Romero dirigia devagar, concentrado. Cada curva parecia evocar uma lembrança. A risada de Lívia, os bilhetinhos escondidos pela casa, o perfume que ainda impregnava os lençóis, tudo o que julgava perdido voltava a pulsar dentro dele. "Menino, você lembra o que mais ela disse?" Ravi refletiu por um instante. "Ela disse que estava com medo, que havia gente observando e me pediu para não contar para ninguém, só para o senhor." Romero franziu a testa. "Gente observando? O que você quer dizer?" "Não entendi direito." Ela estava tremendo. "Disse que não podia voltar para casa, que eles achavam que ela sabia demais." O empresário permaneceu em silêncio. A frase continuava ressoando na cabeça dele. Achavam que ela sabia demais? Por um instante, o passado voltou como um raio. O acidente. O carro de Lívia precipitou pelo barranco. Os jornais diziam que havia sido uma falha nos freios, mas o mecânico que cuidava do carro desapareceu logo depois. E semanas antes da tragédia, ele havia dito que precisava contar algo importante a alguém. Romero apertou com força o volante. Aquela lembrança que sempre havia evitado adquiria agora um significado diferente. E se não tivesse sido um acidente, o carro parou diante de um posto de gasolina velho, o único lugar aberto naquela estrada. Romero comprou água e pão para o menino e, enquanto Ravi comia, sacou o celular e ligou para um velho conhecido, Pedrosa, um ex-detetive particular que havia trabalhado no caso. "Pedrosa, preciso que você reabra o que aconteceu com a Lívia." "Romero, são 2 da manhã. O que está acontecendo?" "Ela está viva." O silêncio do outro lado da linha era quase palpável. "Repete isso." "Ela está viva. Um menino a viu. Eu vi o cachorro, o colar, o bilhete. Quero todos os relatórios de novo. Tudo. O mecânico, o carro, as câmeras, os depoimentos. Você sabe que mexer nisso pode ser perigoso?" "Não me importa. Se ela fugiu, teve seus motivos e eu vou descobrir quais são." Desligou o telefone e olhou para o menino que terminava de beber a água. "Vamos descansar aqui um pouco, Ravi. Amanhã voltamos ao galpão." "O senhor acha que ela ainda está lá? Se ela escreveu esse bilhete recentemente, pode estar por perto, ou alguém quer me fazer acreditar nisso." A noite se prolongou por muito tempo. Romero dormiu dentro do carro enquanto o menino cochilava no banco traseiro com o cachorro encolhido ao seu lado. Mas às 3 da manhã, o cachorro acordou, rosnando suavemente.
Ravi abriu os olhos sobressaltado. Viu uma luz piscando lá fora, tênue, vinda do galpão. Senhor, tem alguém ali? Sussurrou, sacudindo o braço de Romero. O empresário acordou assustado, olhou para a luz e sentiu o corpo gelar. Na escuridão, a janela quebrada refletia o clarão de uma lanterna. Alguém estava mexendo no lugar onde encontraram o colar. Romero saiu do carro e correu para lá com o coração acelerado. Ravi o seguiu tropeçando nas pedras. Quando entraram, a lanterna se apagou. O som de passos correndo ecoou pelo galpão vazio. "Quem está aí?" gritou Romero com voz firme, mas trêmula, sem resposta. Só se ouviu uma porta batendo. O cachorro correu na frente, farejando e rosnando. Romero acendeu a lanterna do celular. No chão, o que restava do bilhete rasgado em pedaços. E nas caixas, marcas indicando que alguém havia estado ali apenas minutos antes. Ravi se abaixou e encontrou algo. Uma carteira velha jogada no chão. Dentro, um crachá com o nome Josemar da Silva, o mecânico-chefe de Lívia. Estava sujo e amassado. "Senhor, esse homem é o que ela estava se referindo, não é?" Romero recolheu o crachá com mãos trêmulas. O rosto do mecânico impresso ali fez reviver a raiva e o medo que julgava ter enterrado. Desapareceu depois do acidente e agora está aqui. Ravi engoliu em seco. Então ele sabe o que aconteceu. Romero fechou a mão em torno do crachá. "Sim, e vou encontrá-lo, seja o que for que eu precisar fazer." O amanhecer chegou devagar, tingindo o céu de cinza e laranja. O vento trazia consigo o cheiro de ferragem e terra molhada. O posto de gasolina, agora vazio, parecia ainda mais solitário. Ravi esfregou os olhos sonolento, enquanto Romero girava o crachá entre os dedos, olhando fixamente a foto de Josemar da Silva. "Esse homem desapareceu depois do acidente", murmurou o empresário. "A polícia disse que foi para o interior, mas nunca encontraram nada." O garoto o observou atentamente. Talvez ele não tenha fugido. Talvez tenham feito ele desaparecer. Romero virou a cabeça e olhou para o menino por alguns segundos. O garoto tinha uma inocência firme, daquela que diz a verdade sem medo. "Você fala as coisas como se já conhecesse o mundo." Ravi deu de ombros. "Os que vivem na rua aprendem rápido. Ou aprende, ou passa fome." O homem ficou em silêncio. O menino havia falado com uma naturalidade que caiu fundo, além de qualquer palavra. Romero pegou o celular e ligou para Pedrosa. "Preciso de um endereço para esse nome", disse enviando uma foto do crachá. "Josemar da Silva." Do outro lado, uma longa pausa. "Romero, não se meta nisso. Esse homem não é quem você pensa que é. Tem gente poderosa envolvida. O caso da Lívia foi silenciado por ordem judicial. Tentei intervir na época e me afastaram à força. Quem mandou encobrir tudo? O advogado dele." A frase impactou como um soco no rosto. "Sim, o próprio advogado, o Dr. Plínio Fagundes. Ele foi quem solicitou o encerramento do caso, pagou a indenização do mecânico e depois desapareceu." Romero ficou sem palavras. O celular quase escorregou da mão. "Mas por quê?" "Não sei, mas se a Lívia descobriu, essa pode ser a razão do sumiço dela." O empresário desligou sem dizer nada. Ficou ali parado, olhando para o horizonte com o coração disparado. Seu próprio advogado, o homem em quem havia confiado por 20 anos, Ravi o observou inquieto. "Que aconteceu, senhor?" Romero respirou fundo. "Acho que encontrei quem queria que ela desaparecesse." Acelerou o carro e os pneus destruíram o caminho de terra. O menino se agarrou ao assento, assustado. "Para onde vamos agora?" "Para a cidade. Tenho que visitar um advogado." A mansão do Dr. Plínio Fagundes ficava na parte alta de um condomínio fechado, cercada de altos muros e segurança particular. Romero entrou sem avisar. Os guardas, acostumados a ver seu nome nos noticiários e em eventos beneficentes, abriram a cancela sem hesitar. No escritório, o advogado ergueu o olhar do jornal. Romero, que surpresa a essa hora. Mas o tom era frio,
calculado. Preciso falar com você, disse o empresário, empurrando a porta e colocando o crachá sobre a mesa. Você reconhece esse nome? O homem ajustou os óculos e fingiu examinar. Josemar da Silva, um mecânico, não é? O que cuidava do carro da sua esposa. Exato. E sabe onde eu encontrei? No mesmo lugar onde achei o colar dela. O advogado arqueou uma sobrancelha. O colar da Lívia? Eu achei que tivessem levado no acidente. Romero se aproximou com um olhar duro. Lívia está viva, Plínio. O advogado ficou imóvel por um segundo. Depois forçou uma risada breve, tentando manter a compostura. Romero, você precisa descansar. Está abalado. Ela deixou um bilhete. A letra é dela. E eu encontrei o cachorro, o colar, tudo. Agora me diga, por que foi você quem encerrou o caso? Plínio empalideceu e tentou disfarçar, folheando papéis. Só seguia ordens. A seguradora me pediu que encerrasse o caso. Tudo estava dentro da lei. Romero bateu o punho na mesa. Mentira, eu nunca pedi isso. E o mecânico? Plínio, você pagou para ele desaparecer. Por quê? O advogado respirou fundo e o suor começou a aparecer na testa. Romero, há coisas que você não entende. Lívia se envolveu em algo perigoso. Se você insistir, você também vai sair machucado. Envolvida em quê? Gritou o empresário com o rosto a centímetros do dele. O homem desviou o olhar. Não deveria ir contra essa gente. Antes que Romero pudesse responder, um barulho veio do corredor. Ravi, que esperava lá fora, tinha derrubado um vaso tentando se esconder. O advogado virou a cabeça e viu o menino ali parado, assustado. Quem é esse garoto? Romero olhou para o menino e respondeu secamente. Por isso estou aqui. Ele me mostrou onde Lívia havia estado. O advogado voltou a olhar, desta vez com um interesse estranho. Esse garoto a viu, falou com ela e te trouxe até aqui. Fez uma pausa. Se você voltar a mentir, eu garanto que a polícia venha até sua casa. O homem respirou fundo, se levantou e foi até o armário das bebidas. Serviu um copo com as mãos tremendo. Tudo bem, eu te digo, disse em voz baixa, mas não aqui. Romero o olhou com desconfiança. Onde então? Tem um lugar onde eu costumava me encontrar com um mecânico, um velho barracão perto do rio Tietê. Foi lá que tudo começou. Romero cruzou os braços. E por que eu deveria acreditar em você agora? O advogado o encarou. Porque se você não for hoje, ela pode desaparecer de novo amanhã, só que desta vez para sempre. Ravi, que escutava da porta, sentiu o estômago revirar. O cachorro, inquieto, começou a rosnar. Romero pegou o casaco, deu meia volta e disse, então vamos agora. E enquanto os três saíam pela porta, o advogado ficou para trás, olhando pela janela. Uma figura apareceu atrás dele, um homem de terno escuro com o rosto oculto entre as sombras. Ele caiu, disse o desconhecido. Plínio assentiu, engolindo em seco. Mas e se ele descobrir a verdade? O homem respondeu com um meio sorriso. Vai descobrir, só não vai ter tempo de contar. O vento noturno cortava como uma faca. As árvores projetavam longas sombras sobre o asfalto e o murmúrio distante da água batendo nas pedras do rio parecia um aviso. Romero dirigia em silêncio, com o rosto sério e os dedos firmemente presos ao volante. Ravi, encolhido no banco, segurava o cachorro no colo. Está longe esse lugar? Perguntou o garoto, rompendo o silêncio. Não muito, respondeu o homem, sem desviar o olhar da estrada. Fica depois da Ponte Velha, um barracão que usávamos para guardar peças de caminhão. E você acha que ela está lá, Romero? O homem vacilou. Não sei, mas foi lá que tudo começou e talvez seja lá que tudo termine. O carro avançava em alta velocidade por um caminho de terra, levantando uma nuvem de poeira com as rodas. Os faróis rasgaram a escuridão até que, de repente, apareceu um prédio à frente, um barracão grande, enferrujado e ligeiramente torto, com janelas quebradas e um portão caído. É aqui, murmurou Romero. Saíram do carro. O ar estava frio e pesado.
Um forte cheiro de ferrugem e umidade impregnava o ambiente. O menino agarrou com força o braço do homem. Senhor, tem alguém aí? Romero ergueu a lanterna. Entre as sombras, uma luz tênue piscava dentro do barracão. Os dois caminhavam devagar, tentando não fazer barulho. O cachorro ia na frente com o pelo eriçado, rosnando suavemente. Ao entrar, a lanterna revelou um chão coberto de caixas velhas, ferramentas, jornais rasgados e um colchão sujo jogado num canto. E, para completar, um cachecol igualzinho ao que Lívia costumava usar. Romero ajoelhou-se tremendo. Lívia, murmurou, passando a mão pelo tecido. Um estrondo metálico ecoou. O menino se virou rapidamente. Havia alguém dentro. Uma figura apareceu entre as sombras. Cabelo desgrenhado, barba por fazer, roupa rasgada. Era Josemar da Silva, o mecânico. "Quem está aí?" gritou Romero. O homem ergueu as mãos sobressaltado. "Calma, não quero problema." Romero se aproximou com a lanterna piscando. "Você é o Josemar, não é?" Ele assentiu. "Sim, e aposto que você veio por causa dela." O empresário deu um passo à frente. "Onde está a Lívia?" O mecânico olhou ao redor como se temesse que alguém pudesse ouvi-lo. "Ela fugiu, senhor. Eu disse para ela sumir. Vi com meus próprios olhos o que fizeram no carro dela. Os freios foram cortados. Ia avisá-los, mas chegaram antes de mim." Romero sentiu o coração acelerar. "Quem fez isso?" Josemar baixou a cabeça. "O advogado. Esse doutor Plínio me pagou para ficar quieto, mas depois tentaram me matar também. Só consegui escapar porque ela me ajudou." Ravi olhou de um para o outro, tentando compreender. "Então, ela está viva. Onde ela está agora?" O homem respirou fundo. "Ficou aqui até 2 dias atrás. Disse que ia buscar ajuda, mas deixou isso para você." Josemar tirou um envelope amassado do bolso e o entregou a Romero. O empresário o abriu com mãos trêmulas. Dentro, uma carta escrita às pressas com a letra fraca de Lívia. "Romero, se você está lendo isso, significa que o perigo ainda persiste. Eles sabem que descobri. Não confie em ninguém, nem mesmo em quem trabalhou com você. Se algo me acontecer, saiba que a verdade está nos registros da empresa." Essa era a razão de tudo. O homem fechou os olhos, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Esse era o nome do documento que havia assinado 2 dias antes do acidente. Uma fusão multimilionária entre suas empresas e um fundo internacional dirigido por Plínio Fagundes. Agora, tudo fazia sentido. Lívia havia descoberto que o contrato ocultava lavagem de dinheiro e tentou avisá-lo, e por isso pagou o preço. Romero guardou a carta no bolso e olhou para Josemar. "Você tem que me levar até onde ela foi." O homem balançou a cabeça. "Não posso. Se me virem, vão me matar. Então me diga o lugar." Ela mencionou uma casa antiga perto do rio, depois da ponte. "Mas, por favor, se forem lá, vão armados. Eles não brincam em serviço." De repente, o cachorro começou a latir forte, olhando para a porta. Os faróis iluminaram o barracão. Um carro preto se aproximava rapidamente. Josemar empalideceu. "São eles. Me encontraram." Romero agarrou o menino e correu para a parte de trás do barracão. O mecânico tentou fugir pelo outro lado, mas o som dos tiros ecoou. Ravi tapou os ouvidos. O cachorro uivou e o corpo de Josemar caiu no chão com um som seco. O menino gritou. Romero o abraçou com força. "Não olha, Ravi, vem comigo." Saíram pela parte de trás, tropeçando em latas e pedaços de madeira. A lanterna caiu e tudo virou sombras e barulho. Correram estrada abaixo em direção ao carro, com o coração a 1000 por hora. Romero colocou o menino e o cachorro no banco traseiro, ligou o motor e foi embora. Pela janela, as luzes do barracão desaparecendo na distância e o som das sirenes se misturando ao vento. Dentro do carro reinava um silêncio denso. Ravi tremia com os olhos cheios de lágrimas. "Senhor,
Ele morreu por nossa culpa. Romero fitou a estrada com um olhar duro. Não, menino, ele morreu por culpa deles. E agora, aconteça o que acontecer, vamos terminar o que ele começou. O amanhecer sepultava o horizonte quando Romero estacionou o carro perto do rio. O lugar era isolado, cercado de árvores centenárias e o constante murmúrio da água batendo nas pedras. O ar estava frio e uma densa névoa cobria tudo, fazendo a paisagem parecer quase irreal. Ravi dormia no banco traseiro, exausto com o cachorro ao seu lado, a cabeça apoiada nas pernas do garoto. Romero os observou por um tempo, e pela primeira vez em muitos anos sentiu algo que não soube definir: proteção. Queria proteger aquele menino, talvez porque de alguma forma ele o lembrasse do filho que nunca teve. Voltou a pegar a carta de Lívia. A letra trêmula parecia ganhar vida sob a tênue luz do carro. A verdade está nos registros da empresa. Romero murmurou as palavras em voz baixa, como se tentasse memorizá-las, como quem se agarra a uma última pista. E então o som, o estalo de um galho quebrando lá fora, fez ele erguer a vista. A névoa começou a se dissipar, e entre as árvores apareceu uma silhueta pequena, curvada, com um casaco leve, caminhando devagar. O coração dele parou. Lívia chamou com a voz trêmula. A figura parou. Depois, deu mais 2 passos até que a lanterna iluminou seu rosto. Era ela, pálida, cansada, mais velha, mais viva. Os olhos dela, cheios de lágrimas, encontraram os dele e o tempo pareceu parar. Romero correu em direção a ela, tropeçando nas pedras, sem conseguir acreditar no que via. Meu Deus, é você de verdade? É você? Lívia sorriu fracamente, estendendo a mão. Eu disse que voltaria para você. Ele a abraçou com força, como alguém que temia soltá-la e perdê-la novamente. As lágrimas contidas por meses brotaram de uma vez. Ravi, despertado pelo barulho, saiu do carro e ficou ali parado, observando a cena sem entender completamente o que via, mas sentindo a emoção no ar. Depois de um tempo, Romero recuou um pouco, segurando o rosto dela entre as mãos. Por que, Lívia? Por que fingir sua morte? Ela respirou fundo, com os olhos cheios de lágrimas. Tentei te proteger. Também te perseguiam. Quem são? Plínio e esse grupo por trás do contrato queriam usar o seu nome para lavar dinheiro. Quando descobri, mandaram eu me calar. Só escapei porque o Josemar me ajudou. Romero fechou os olhos. A dor pela morte do mecânico ainda estava muito presente. Ele morreu esta noite tentando nos proteger. Lívia levou a mão à boca com o rosto contorcido de surpresa. Não. Não pode ser. Pode. E por isso termina hoje. De repente, o som de um motor distante rompeu o silêncio. Os faróis atravessaram a névoa, descendo pelo caminho de terra. Lívia empalideceu. Nos encontraram. Romero olhou ao redor com desespero. Tem outra saída daqui? Perguntou Lívia. Tome o atalho dos fundos. Dá para cruzar o rio pelas pedras. Eu me escondi lá uma vez. Ravi agarrou a mão dela. Vamos, senhora, rápido. Os 3 saíram correndo com o cachorro latindo na frente. O som do motor ficou mais forte. Os faróis varreram a mata e uma voz gritou. Romero Villaluba, não fuja, você sabe demais. Ouviram tiros. As balas impactaram o chão, levantando poeira e faíscas. Lívia tropeçou, mas Romero a segurou. Corre, estou aqui. Chegaram à beira do rio. A correnteza era forte, mas o rastro de pedras ainda era visível. Ravi foi o primeiro a cruzar, saltando rapidamente com o cachorro atrás dele. Romero estava ajudando Lívia quando se ouviu uma nova rajada de tiros. Uma bala atingiu seu ombro. Ele cambaleou, mas se agarrou com força. Lívia gritou. Romero, vai embora, não para. Estou bem. Mentiu com voz rouca. Cruzaram o rio com dificuldade, pois os sapatos escorregavam sobre as pedras molhadas. Do outro lado, se esconderam atrás de uma árvore caída. Lívia rasgou um pedaço do vestido e tentou estancar o sangramento.
Você deveria ter me deixado lá, disse ela, chorando. Romero sorriu fracamente. E passar o resto da minha vida sem saber que você estava viva? Não faria isso nem que estivesse morto. Ravi os olhou assustado, mas sereno. Senhor, precisamos ir. Eles vêm aí. O barulho dos carros cessou do outro lado. Vozes gritavam ordens. Romero olhou para a margem oposta do rio e viu o advogado Plínio com 2 homens armados. Plínio ergueu um megafone improvisado e gritou: Se entregue, Romero! A polícia vai achar que você matou o mecânico. Lívia fechou os olhos com o rosto contorcido de desespero. Romero voltou a pegar a carta e gritou: Tenho provas, Plínio. Está tudo no contrato. Você pode me matar, mas o mundo vai saber. O advogado riu. Então reze para esse mundo te escutar. Um dos capangas ergueu a arma, mas antes que pudesse atirar, o som das sirenes ecoou ao longe. Luzes azuis começaram a piscar entre as árvores. Ravi olhou para o homem ao seu lado e sussurrou: Chegaram. Chegou a polícia. Romero não entendeu. Mas quem chamou? O garoto sorriu levemente. Eu. Enquanto o senhor falava com o mecânico, peguei o celular dele e liguei para o 190. O empresário olhou para o menino como se tivesse presenciado um milagre. Do outro lado, Plínio e os homens tentaram fugir, mas os veículos bloquearam a estrada. Lívia chorava abraçada a Romero. O vento gelado, a névoa e as sirenes se fundiram num som estranho, o som do fim. Mas quando a polícia os alcançou, Romero já estava fraco, com sangue escorrendo pelo braço. Olhou para Lívia e, com um sorriso cansado, murmurou: Acabou. Promete que vai viver? Ela apertou a mão dele com força. Eu prometo, mas você também vem. O sol começava a raiar quando tudo terminou. As sirenes cessaram, o rio emudeceu e o ar cheirava a fumaça e terra molhada. Romero estava sentado na ambulância com o braço enfaixado e o rosto pálido. Lívia, ao lado, ainda tremia, mas não soltou a mão dele por um instante. O jovem Ravi, coberto de barro e com o cachorro ao lado, observava tudo de longe. Seus olhos curiosos tentavam entender como aquele mundo podia mudar tanto em tão pouco tempo. Na véspera, era simplesmente o filho da cozinheira que ajudava a mãe no tempo livre. Agora era o menino que havia salvado 2 vidas e desmascarado um homem poderoso. O agente se aproximou com a placa pendurada no pescoço e uma expressão séria. Senhor Villa-Luba, encontramos documentos no carro do advogado. Um pendrive, dinheiro e contratos falsificados. Parece que ele vinha desviando fundos da sua empresa há anos. Romero fechou os olhos e respirou fundo. Deus, ele tentou me avisar e eu não quis escutar. O agente assentiu. O senhor terá que testemunhar, mas pelo que vimos, você é mais vítima do que suspeito. Lívia acariciou o rosto dele com uma ternura que misturava alívio e dor. Me encontrou, Romero. Mesmo sem saber se eu estava viva, você veio. Ele a olhou com um sorriso fraco. Você sempre foi minha bússola. Eu só segui o caminho. Ravi se aproximou um pouco envergonhado, com uma garrafinha d'água na mão. Senhor, posso cuidar do cachorro enquanto o senhor vai ao hospital? Romero o olhou e sem hesitar assentiu. Claro que sim, menino. Você agrada a ele. O garoto sorriu, coçando a orelha do animal. Ele também me agrada. E o senhor também, mesmo quando faz aquela cara fechada. Lívia soltou uma risadinha suave. Romero estendeu a mão e despenteou o cabelo do menino. Você é corajoso, sabe? Se não fosse por você, eu nunca teria encontrado o bilhete nem chamado a polícia. Minha mãe diz que não precisa ser adulto para fazer o que é certo, respondeu Ravi com voz séria. O agente voltou com um envelope na mão. Encontramos isso na pasta do advogado. Parece ser o contrato que ele escondeu. Romero o abriu com a mão ainda trêmula. Ali estava o famoso contrato assinado por ele e por Plínio, com dezenas de cláusulas falsas e uma transferência multimilionária para uma conta no exterior.
Ao final, uma assinatura adicional. Lívia, mas a letra era falsa. Romero a olhou. Você nunca assinou isso, pois não? Não. Tentei impedi-los e por isso me tiraram do caminho. O delegado tomou nota. Vamos encaminhar tudo para a análise forense. Esse caso vai virar escândalo nacional. Mas, sinceramente, Sr. Villa-Luba, é bom ver alguém poderoso pagando pelo que fez. Romero ficou em silêncio por um momento. Depois olhou para o menino. Nem todo poderoso é mau, sabia, Ravi. Às vezes, a gente simplesmente se perde e precisa de alguém para lembrar o caminho. O garoto sorriu. Foi isso que eu fiz, não foi? Lívia assentiu visivelmente emocionada. Foi exatamente isso. A ambulância os levou ao hospital mais próximo. Lá, os médicos trataram o ferimento e Lívia finalmente pôde dormir em paz depois de tanto tempo fugindo. Romero ficou sentado à beira da cama, observando a respiração dela. Foi como se o tempo tivesse parado. Enquanto isso, Ravi esperava lá fora com o cachorro, contemplando o amanhecer. Sua mãe, a cozinheira, chegou mais tarde, angustiada. Ravi, você está bem? O que aconteceu, meu filho? Ele correu e abraçou a mãe. Tá tudo bem, mamãe. Eu ajudei. A mulher de quem o Sr. Romero gosta está viva. E o homem mau foi preso. Ela não entendeu direito, mas sorriu emocionada. Você tem o coração do seu pai. Sempre ajuda quem precisa, mesmo sem saber por quê. Ele simplesmente apoiou a cabeça no ombro dela e ficou ali em silêncio. Do outro lado da rua, passou uma viatura preta com Plínio algemado. O homem mantinha a cabeça baixa e não dizia uma palavra. Romero o viu pela janela e não sentiu raiva, só pena. A ambição cega e o medo completam a obra, murmurou. Mas o bem sempre acha um caminho. Horas mais tarde, Lívia despertou. A primeira coisa que viu foi o rosto sorridente de Romero. Onde estamos? No hospital. E em paz. Ela olhou de soslaio e viu Ravi brincando com o cachorro no corredor, rindo às gargalhadas. Quem imaginaria um menino salvando 2 vidas? Romero respondeu. Foi ele quem me devolveu a fé nas pessoas. Lívia tomou a mão dele e a apertou com carinho. É assim a vida. Às vezes, os milagres chegam disfarçados de criança. O sol já iluminava o quarto e o som das sirenes ao longe se misturava com o canto dos pássaros. A cidade voltava a respirar e, pela primeira vez em muito tempo, o coração de Romero também. 2 dias depois, o hospital já cheirava a flores frescas e esperança. O caso de Romero e Lívia estava em todos os jornais. As manchetes falavam em corrupção, traição e um amor que venceu o medo. Mas o que ninguém sabia era que por trás de toda aquela história havia um menino de 10 anos que só queria acompanhar a mãe ao trabalho e acabou mudando o destino de 3 vidas. No quarto do hospital, Romero olhava pela janela, observando o movimento da cidade. Lá embaixo, cada pessoa parecia viver no seu próprio ritmo frenético, alheia ao fato de que o mundo podia desabar num instante e se reconstruir no seguinte. Lívia, sentada na poltrona, tomava seu café e observava Ravi brincar com o cachorro no corredor. Te lembra quando você era pequeno? Disse ela sorrindo. Romero soltou uma risadinha. Antes eu era mais teimoso e ele é mais corajoso. O menino irrompeu no quarto sem fôlego. Senhor Romero, o da televisão está lá fora. Disse que quer gravar com o senhor e a dona Lívia. Romero fez uma cara engraçada. Gravar comigo? Eu não sou artista. Mas a sua história é diferente, respondeu Ravi com seriedade. Lívia riu. Ele tem razão. A história de vocês agora é uma história de esperança. Enquanto os jornalistas esperavam no corredor, entrou o delegado com uma expressão mais relaxada do que da última vez. Temos novidades. O advogado confessou tudo. Disse que o plano era de fato eliminar vocês 2 e transferir os ativos da empresa para fora do país. Romero balançou a cabeça. E pensar que ele jantava comigo toda semana. O poder cega, comentou o delegado.
Mas a verdade sempre encontra alguém que a defenda, e nesse caso foi um garoto corajoso. Ravi corou. Eu só liguei para o 190. Romero ajoelhou-se e o olhou nos olhos. Você fez o que os adultos esqueceram. Acreditou no que era certo, mesmo com medo. O agente entregou um envelope. E isso aqui? O tribunal me pediu que entregasse ao senhor. Era um reconhecimento oficial pela ajuda prestada e uma bolsa de estudos. Os olhos do menino se arregalaram. Bolsa para quê? Lívia explicou rindo. Isso significa que vão pagar os seus estudos, Ravi, para você ter um futuro brilhante. Ele ficou em silêncio, sem saber se sorria ou chorava. Mas eu nem pedi nada, Romero respondeu. Assim funciona o destino. Às vezes, recompensa em dobro quem age com o coração. O cachorro latiu como se entendesse a conversa e todos riram. Mais tarde, de volta em casa, Lívia preparava o jantar. A casa, que antes havia parecido enorme e fria, agora estava cheia de vida e risos. Ravi ajudou a picar legumes, embora fosse torpe. Cuidado com o dedo, menino, advertiu Romero. Fica tranquilo, senhor. Eu vi na internet. Lívia riu. Ver não é o mesmo que saber fazer. Romero os observou e uma ideia o iluminou como um raio. Era isso que faltava. Simplicidade. O calor de uma família. Quando terminaram de comer, Ravi olhou para o casal e perguntou: Senhor Romero, a gente vai se ver de novo? O homem sorriu. Espero que sim. Agora você é meu amigo e amigos não se perdem. O garoto deu de ombros. Minha mãe diz que amizade é quando o coração reconhece alguém antes de a cabeça entender. Lívia o olhou surpresa. Sua mãe é muito sábia. Ravi respondeu com sua costumeira inocência. Ela só diz o que sente. No dia seguinte, antes de ir embora, o menino entrou no escritório de Romero e deixou algo sobre a escrivaninha. Um simples bilhete escrito com letra torta. Senhor Romero, o senhor é sortudo. A vida devolveu o que o senhor achava que tinha perdido. Cuidem muito um do outro. Assinado, Ravi e o cachorro. Romero leu o bilhete devagar, sentindo um aperto no peito. Lívia entrou e perguntou: o que ele escreveu? Ele entregou o papel com os olhos cheios de lágrimas. A coisa mais verdadeira que já li na vida. Algumas semanas se passaram, a vida começava a se estabilizar, mas nada era como antes. O que havia acontecido naquela noite foi notícia por dias. Mas para eles, o mais importante não chegou aos jornais. O reencontro, o perdão e a nova oportunidade de viver sem medo. Naquela manhã de domingo, a cidade ainda acordava devagar. O céu estava aberto e o som dos sinos da igreja ecoava pelas ruas. Romero caminhava pela praça com uma pasta embaixo do braço. Parou diante de um pequeno quiosque, onde crianças corriam vendendo flores improvisadas. Entre elas, viu Ravi sentado num banco com o cachorro deitado aos seus pés. Olha quem virou empresário, brincou Romero se aproximando. Agora vende flores também. Ravi riu. É para ajudar a escola, senhor. O professor disse que precisa juntar dinheiro para o passeio. E quanto custa uma dessas flores para o senhor? Nada. Você já pagou com o jantar. Romero sentou ao lado dele. Por um momento, os dois ficaram em silêncio, observando as pessoas passarem. O menino o olhou e perguntou: o senhor ainda sonha com a moça do Rio? Romero sorriu. Não preciso mais sonhar. Ela está em casa agora preparando café. Disse que vai me ensinar a viver devagar. Ravi assentiu. Que bom. O senhor sempre estava correndo de um lado para o outro. E você? O que quer ser quando crescer? O menino balançou a cabeça. Quero ser intérprete. Intérprete é para ajudar quem não entende o que a outra pessoa diz. Igual ao que eu fiz com o senhor, acho que o mundo precisa de gente que entende antes de responder. Romero o olhou surpreso com tanta sabedoria naquela idade. Você vai longe, menino. Ravi deu de ombros. Pode ser, mas se eu for, quero levar o cachorro. Os dois riram. O cachorro abanou o rabo como se tivesse entendido. Romero tirou algo da pasta. Era uma folha de papel dobrada com o logotipo da empresa.
Queria te mostrar uma coisa. Ravi pegou o papel tentando entender as palavras. Romero explicou. O nome da oficina está mudando. Agora se chama Oficina Ravi Ancora. Você me ajudou mais do que qualquer adulto naquela confusão. Isso é um agradecimento e também um convite. Quero que cresça comigo lá. O mundo precisa de gente honesta. O menino arregalou os olhos sem saber o que dizer. Mas, senhor, eu sou só um menino. Romero respondeu com seriedade. Um garoto que fez mais bem do que muitos homens ricos que eu conheço. Ravi segurava o papel como se fosse um tesouro. Não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, filho. Às vezes o silêncio fala mais bonito. O sino da igreja voltou a soar. O vento trouxe consigo o aroma de pão fresco da padaria próxima. Lívia apareceu do outro lado da praça sorridente, com um lenço no cabelo e flores na mão. Romero se levantou, acenou com a mão e ela se aproximou. Quando chegou, ajoelhou-se diante de Ravi e entregou uma pequena caixa de madeira. Isso é para você. Ele a abriu com cuidado. Dentro, uma simples pulseira de couro com uma pequena plaquinha de prata que dizia: traduz o que o coração diz. Nunca vou esquecer, explicou ela. Foi escutando com o coração que você nos salvou a todos. O menino apertou o presente com força, tomado pela emoção. Obrigado, senhora. Lívia o abraçou. O mundo precisa de mais meninos como você. O sol já estava alto quando os três começaram a caminhar pela praça, lado a lado. As pessoas passavam e olhavam sem saber quem eram. Um homem elegante, uma mulher de olhar doce e um menino de roupa simples com um cachorro alegre. Mas para eles não importava o que o mundo via. O que importava era o que haviam aprendido. A vida não fala aos gritos. Ela sussurra entre linhas, às vezes na voz de uma criança, no gesto de alguém que ainda acredita no bem e quando menos se espera, o que parecia uma perda se transforma num novo começo. Porque o amor verdadeiro não se explica, ele simplesmente se manifesta. Escreva nos comentários de qual cidade ou estado você está nos assistindo. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva agora no canal, porque toda semana uma nova história vai te lembrar que a bondade ainda existe nesse mundo. Comente aqui, escreva aí se você é do norte, brigadeiro, se é do sudeste, rapadura, se é do nordeste, chimarrão, ops, vamos corrigir para o padrão brasileiro. Se é do sul, chimarrão, e pequi se é do centro-oeste. Deixe o like se você também acredita que às vezes os milagres chegam disfarçados de criança.